Boa tarde. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marina, eu sou professora do Instituto Federal do Campus Rio de Janeiro, da disciplina de Tecnologia de Cosméticos, e é um prazer enorme estar abrindo essa mesa redonda sobre o tema, mesmo que de forma remota. Em nome do curso técnico em farmácia, eu quero agradecer à comissão organizadora pela inestimável cooperação e organização de todo esse evento, que está muito bonito. Quero agradecer muito aos convidados que prontamente aceitaram o convite, né? E hoje vamos iniciar com um tema sobre pesquisas e desenvolvimento em cosméticos para o cabelo afronegroide, com o farmacêutico Vitor Hugo Pagagnelli Infante. Vou apresentar ele para vocês. Ele é um farmacêutico bioquímico, formado pela Escola de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele é doutorando em ciências farmacêuticas, com ênfase em cosmético, pela mesma instituição. Desenvolve lá pesquisas multidisciplinares. Além disso, muito bacana, ele é criador da página Oil Free, para popularizar as ciências cosméticas usando as redes sociais. E, recentemente, ele foi um pesquisador convidado do Centro de Fisiologia Cutânea Experimental e Aplicada da Universidade de Charité. Queria convidar, então, por favor, o farmacêutico Vitor. Muito obrigada pela presença. Vitor vai ter 20 minutos para sua fala sobre o tema, ok, Vitor? Olá, Marina, está me ouvindo? Está dando para me ouvir? Sim. Só uma pequena correção, que eu acho que você colocou a apresentação do Brian. A meu é a normas masculinas e utilização de foto. Amor, desculpa. É verdade, gente. Deixa eu corrigir. Normas masculinas e a utilização de fotoprotetores. O outro tema é do outro palestrante. Desculpa, Vitor. Imagina, sem problema. Tá bom? Já estou dando para ver a tela, gente? Já, né? Já, ótimo. Bom, como a Maria me apresentou, obrigado. Eu sou doutorando em Ciências Farmacêuticas, com ênfase em medicamentos e cosméticos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. E eu hoje vou apresentar uma parte do meu doutorado, que é entender a relação dos homens brasileiros com produtos cosméticos, e eu me foquei um pouco dentro desse grande tema que é produtos cosméticos, né, a questão de fotoprotetores, por conta da sua importância nesse sentido, tá? Porque a gente vai falar sobre um país tropical e tudo mais, então é muito importante que a gente tenha o hábito de fotoproteção, pensando não só em fotoenvelhecimento, que vai estar muito presente, mas também com relação à incidência de câncer, tá? Então, a primeira coisa importante para a gente começar a falar sobre isso é entender sobre masculinidade, ela é diferente do sexo biológico, tá? Então, a gente tem que falar sobre uma construção social da masculinidade. Eu gosto de trazer essa imagem, porque daí a gente consegue entender que sexo biológico, né, ele é diferente, por exemplo, de orientação sexual, que é diferente da expressão e da identidade de gênero. A identidade tem relação com como você vai se identificar dentro desse espectro, né, do que se constrói, e a expressão, muitas vezes, pode até ser um pouco diferente da identidade. Então, é importante a gente falar isso. E dentro dessa expressão, que é o que vai falar mais aqui, que eu vou falar mais sobre você, com vocês, entra essa questão da construção social do que vem a ser uma masculinidade. Então, a gente tem uma construção hoje em dia de um homem criado, né, que você, dependendo da sociedade, mas que vai sendo reproduzido de geração para geração, e que padroniza, de certa forma, como que é essa masculinidade, né? A gente sabe que, geralmente, vem com todos esses tipos de comentários sobre como, quando a gente vai falar, por exemplo, de acesso ao cuidado, quando a gente vai falar sobre emoções, como a gente vai falar sobre cosméticos. Então, a gente sempre ouve esse tipo de expressão, que é uma expressão que se constrói dentro da masculinidade, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, e a gente sabe que isso, né, acaba sendo um discurso que a gente precisa entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Nisso, a gente entra nesses papéis tradicionais de gênero que vem demonstrado influenciar também comportamentos relacionados à saúde. Como assim? A masculinidade, ela é frequentemente associada a comportamentos danosos à saúde, com baixa adesão à prevenção, tá? E ao passo que a feminilidade, ela costuma estar associada a comportamentos de promoção de saúde. Vocês entendem que eu não estou falando sobre homem e mulher, eu estou falando sobre masculinidade e feminilidade. São questões
que tem relação com construções sociais. E a gente está falando também de um espectro, né? E esse espectro, todas as pessoas, elas vão ter dentro de si uma dessas partes mais puxadas ou não, de acordo com esses papéis tradicionais de gênero. Isso tem a ver, lógico, com a sociedade que você está inserido, com a sua família, heranças culturais. Tudo isso vai estar determinando esses papéis para você, né? E essa desconstrução, ela precisa ser um pouco necessária em alguns sentidos. Isso, só para vocês entenderem, é o tipo de trabalho que já acontece há um bom tempo, tá? Já tem estudos desde 2000, desde os anos 90, que já vem trazendo sobre essas questões de papéis tradicionais de gênero e que falam sobre essa questão de masculinidade e a baixa adesão, principalmente a prevenção. E como a gente sabe, foco proteção é prevenção. Sobre a saúde do homem, em agosto de 2008, né, quando o SUS fez 20 anos, criou-se essa Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, né, que, na verdade, criou-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem dentro dessa secretaria, tá? E um dos princípios destacados é a necessidade dessa mudança da percepção masculina nos cuidados com as próprias saúdes e a dos seus familiares. Especificamente, o objetivo da política é organizar, implantar, qualificar e humanizar, principalmente humanizar. Porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que mostrar ao homem que há uma falta de humanização muitas vezes nesse discurso. Porque não existe uma expressão sobre ser homem, tá? Essa masculinidade que determina o que é o ser homem, ela vai ser bem ampla. Em todos o território brasileiro, a atenção integral à saúde do homem tem que vir de acordo com essa questão do SUS também, né? Mas, enfim, o homem tem uma maior vulnerabilidade às doenças, principalmente às crônicas. Os homens buscam menos os serviços de saúde que as mulheres. E aí, né, vem aquela situação que o pessoal vai falar sobre as diferenças fisiológicas, sobre o homem, a mulher e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos pensar nos cosméticos e vamos pensar numa situação assim. A gente está falando da pele, né? Se a pele, a gente é uma situação que está aqui em contato por fora, né? Muita coisa que a gente aplica no rosto, ou os nossos hábitos, como a gente se expõe, como a gente vive, se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente se expõe muito ao sol, se vive num país mais tropical ou não, tudo isso vai influenciar em como essa pele, né, vai receber essas informações e, enfim, né, o que a gente chama de expossoma. E aí o pessoal vai falar sempre assim, com essa questão de, não, o homem ele apresenta mais rugas, elas são mais profundas por conta da genética. Tem alguma questão biológica envolvida, obviamente, mas elas também acabam vindo por conta dessa expressão, dessa masculinidade, que não tem uma questão de prevenção mesmo, né? O homem, ele adentra no sistema de saúde por meio da média de alta complexidade. É mais ou menos assim, ele só vai quando a coisa está ruim, e aí já está ruim, entende? Então, ele já vai para um hospital, não tem uma questão de uma construção de uma prevenção, por exemplo, de um modelo preventivo. Significa que eles encontram com a enfermidade agravada, muitas vezes no estágio em que não há mais cura, como no caso das neoplasias prostáticas, a gente sabe que tem uma grande barreira para fazer o exame de próstata, e cutâneas também, que poderiam ser evitadas se utilizasse fotoprotetor, né? E os cosméticos, gente, como eu falei para vocês, né, eles vão estar relacionados muito com expressão. Então, acho que é fácil entender que se a gente está falando de masculinidade, dessa expressão, e os cosméticos estão relacionados com expressão, tem uma coisa aí interligada e uma coisa que vai fazer com que eles acabam tendo essa relação, né? O uso de produtos cosméticos, ele está relacionado com a atividade da nossa pele, certo? E a pele, ela é um órgão de contato social, de expressão ao mundo. É como vocês estão me vendo aqui, vocês estão olhando a minha pele, vocês não enxergam meu estômago, vocês não enxergam meu intestino, vocês não enxergam nada, vocês enxergam a minha pele. Assim como vocês enxergam os olhos e tudo mais. Mas a questão é que a gente está falando aqui sobre cosméticos que vão atuar principalmente nessa região. Parece lógico imaginar que há uma relação interessante entre a expressão da masculinidade e o uso de cosméticos, porque são expressões. Além disso, há a relação em que as mulheres são as que usam cosméticos. Dessa forma, a masculinidade precisa evitar qualquer associação com essa fragilidade da feminilidade. Então, é como se criam polos opostos, esses polos opostos eles têm que ser evitados. Então, se você é do sexo biológico, né, você tem um sexo biológico masculino, então você tem que evitar qualquer tipo de expressão que seja mais considerada dentro do que teria que ser
feminino. Então, aí entra também uma confusão com o que é sexo biológico e tudo mais, né? E aí entra essa fragilidade da feminilidade que se descreve quando a masculinidade quer falar sobre o que é a feminilidade, né? E o espaço, ele classifica como algo frágil e, portanto, com aversão aos seus princípios, esse espaço da masculinidade. Eu não gosto desses princípios da feminilidade. Entretanto, mesmo essa classificação, ela é totalmente carregada de sexismo. Se é feminino, é inferior e, portanto, não suficiente para o masculino, que é patriarcal, que é ótimo, meu Deus, nossa. E aí, né, a gente sabe que isso vem, lógico, de uma fragilidade muito grande, né, carregado de uma grande fragilidade. E vem até o papel social de envelhecer que é colocado à mulher, né? Enquanto que o homem, ele envelhece sábio, né? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui que são os bruxos, né? Você não vê bruxos... O bruxo, se você usa a palavra bruxo, é uma pessoa sábia, né? É o cara lá do Senhor dos Anéis que vai conseguir salvar todo mundo e depois vai voltar, todo cabelo voando, assim, né? E a mulher, ela é feia, ela é carcomida, essa mulher que ela é mais empoderada, ela tem uma situação, assim, do tipo, eu tenho poder, eu tenho vontades, eu tenho desejos, ela é invejosa, ela não gosta da princesa, que tem os bons costumes que a masculinidade tanto traz. Então, o papel social de envelhecer para o homem também é mais fácil do que da mulher. E mesmo como a mulher é encarada, né, ela não pode envelhecer. Se você envelhece, você tem ruga, cabelo branco, você é uma bruxa, e vem todas essas situações que eu já falei para vocês sobre essa questão de como é classificado isso. Porque a gente está falando dentro de uma cultura patriarcal mesmo, uma cultura que ela é masculina. Ela é uma cultura de masculinidade, uma cultura agressiva. E aí essa cultura agressiva, ela quer a todo momento ofuscar essa presença feminina. O uso de protetor solar entre homens. Então, como que está isso assim? O que a literatura tem falado sobre isso, né? Todas as evidências na literatura, em diferentes culturas, apontam uma diferença significativa entre homens e mulheres com relação ao uso de protetores solares. Algumas menos do que outras, mas em todas as mulheres usam mais do que os homens. Os homens costumam usar menos, em menor quantidade, além de exporem-se mais ao sol. Também tem a questão do próprio como fala, dessa forma de se expor ao sol, né, dos hábitos de exposição. Né? Então, eu trouxe alguns aqui para vocês, uns trabalhos que a gente também já tem, tá, sobre essa situação. Boa parte dessa aversão, ela vem das normas masculinas, tá? Essa aversão a usar fotoprotetor. Como assim? Os homens, eles acabam aderindo estritamente a normas masculinas e são menos propensos a usar protetor solar regularmente ou demonstrar um conhecimento sobre o bronzeamento. O bronzeamento que eu falo, gente, é se eu me expor 5 minutos no sol, é ruim. Se eu me expor 20 minutos no sol, é ruim. Se eu me expor 1 hora no sol, é ruim. Eles não sabem falar em que situação vai ser pior. Ou então, como que é que eu tenho que passar o protetor solar, eu tenho que reaplicar. Eles evitam pedir aos outros homens também, né, para aplicar o fotoprotetor, porque isso viola as normas de contato corporal com outros homens. Então, temos normas de contato corporal, né, que é uma coisa interessante, porque não vai passar protetor solar, mas está tudo bem a gente assistir o MMA, que fica lá se agarrando, né, então, assim, é uma situação de norma masculina, tudo bem os homens, eles se agarrarem para se bater, e, né, mas o problema é mesmo passar o protetor solar, porque vai pegar mal o time do futebol, né? E aí vem também uma questão homofóbica muito embutida nessa conversa. Um propósito dessa explicação é que a segurança do sol é uma preocupação feminina, e isso está de desacordo com os papéis masculinos tradicionais. Então, não, também tem tudo isso, é melhor não, né? Esse trabalho é um trabalho bem interessante, o Journal of the American, foi publicado, né, no Journal of the American Academy of Dermatology, e é nos Estados Unidos isso, né, eles entrevistaram uma população que vai desde os 18 até os 70 e poucos anos, com a média entre os seus 40 e 50 anos, então você vê que já é uma outra faixa etária, eu trabalho com um público mais jovem, e aí você vê que, né, esses adultos, eles têm um problema para começar a utilizar fotoprotetor. Really? E aí a gente vê impactos na saúde da pele. Eu vou trazer um pedacinho do meu doutorado aqui para vocês. Eu vou colocar algumas imagens aqui do doutorado. Eu só peço para que vocês não tirem foto, por favor, porque como está ainda nessas
questões de submissão de paper para ser aceito ou não, ainda tem essa questão de copyright, enfim, é uma questão de sempre, só peço para que não tirem foto, tá? Então, a gente eu fiz um pequeno estudo de caracterização do fotoenvelhecimento em homens jovens. Eu escolhi 23 participantes, entre os fototipos 2 a 4. Lembrando que eu escolhi esses fototipos porque eles costumam ser mais afetados pela exposição solar, tá? Eu não escolhi um fototipo mais alto justamente porque eu teria que estudar outras situações, principalmente questões relacionadas com, por exemplo, proteção infravermelho, proteção de luz visível e tudo mais, tá? Por conta de como essas radiações, elas acabam interferindo na pele. E aí eu escolhi aleatoriamente questionários sobre fotoproteção. Então, a amostra de conveniência, eu chamei eles, perguntei, eu não cheguei, não falei assim, eu quero chamar 10 assim, 10 assim, não. Eu chamei aleatoriamente e fui perguntando. E aí eu percebi que 61% não utilizavam fotoprotetores e 39% utilizavam, porém alguns de uma forma mais esporádica ali, né, cada 3 dias eu passo, uma coisa meio assim, né. Isso está em congruência com os estudos, o que eu achei bem interessante, que mesmo você chamando uma amostra pequena, você consegue ver isso. Por que essa amostra é pequena? Porque eu usei técnicas de imagem como microscopia confocal de reflectância laser, ultrassonografia da derme, imagem de alta resolução, que geralmente a gente tem uma redução no fator de variação. Então, eu consigo usar um N menor de participantes, né, para chegar em algum tipo de conclusão. E, lógico, eles são não fumantes, porque isso também pode atrapalhar na minha conclusão. 7 desses participantes, os que nunca tinham usado fotoprotetor, tá? Nunca tinham entrado em contato com o dermatologista. Todos eles não usavam fotoprotetor, desses 7. E é importante falar para vocês que eu também selecionei participantes, tive um cuidado de selecionar participantes que tivessem, assim, um nível socioeconômico meio que parecido. Claro que isso tem muitas variações, principalmente quando a gente vai falar de uma sociedade como o Brasil, mas meio que parecido, porque isso também pode ser discrepante, tá? Os participantes sempre levaram a questão da pressão social e a não divulgação da importância da fotoproteção para o homem, e a gente observou impactos em todos os parâmetros da pele. Quando eu falo questão de pressão social, gente, lembra aquelas normas da masculinidade, contato corporal e tudo mais, entrou tudo aqui, tá? E sem relação necessária com a idade ou fototipo, os resultados que eu observei nos impactos, tá, gente? Mas com os hábitos mesmo, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, são 2 grupos, então eu peguei 3 de cada grupo. O grupo de cima não usava fotoprotetor, o de baixo usava fotoprotetor. Eu acho interessante essa foto do meio, o menino tem um melasma, ele não sabia que ele tinha um melasma. E essa utilização, ele não tem um melasma, tá, gente? Ele tem um melasma, ele não sabia, e eu percebi que tinha alguma coisa diferente por conta da cor que ele tinha aqui, nessa região, que costuma ser menos exposta, era bem mais clara. E aí eu fiquei meio em dúvida. A gente tem uma médica que faz as avaliações, né? A gente tem 2 dermatologistas, na realidade, sempre fazem com a gente. A professora Edileia Bagatin, da Unifesp, fez para mim essas avaliações do que seriam. Vocês podem ver essas estrelinhas, são porque eles já têm rugas. Nunca esses meninos, gente, em torno de 20 anos, tá? Entre 18 e 28 anos. Eles já têm rugas na região frontal, a gente consegue ver esses circulados são hiperpigmentações pós-inflamatórias. A gente vê que, principalmente nessa primeira foto aqui, à esquerda, vocês conseguem ver que está meio vermelho, isso é um eritema formado pela exposição solar desprotegida, principalmente o UVB. Né? E quando a gente vai fazer a microscopia confocal de reflectância laser, tudo que tiver with sunscreen é do grupo que usava protetor, tá? E o without sunscreen que não usava protetor. A gente consegue ver a superfície da pele, a diferença, essa aqui é o extrato córneo, a gente consegue ver que essa aqui está bem mais com aspecto seco, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que o extrato córneo ele dá uma espessada por conta da exposição solar desprotegida, e essa espessada faz com que você perca também a questão da definição do microrrelevo. Você pode ver que tem uma grande diferença na qualidade do microrrelevo. A organização das células, você consegue ver que parece como chama, um favo de mel. Ela dá uma pioradinha, fica um pouco células maiores, menores. Na junção dermo-epidérmica, aqui já queria mostrar para vocês, esses 2 casos, na realidade, são pessoas que elas não utilizavam fotoprotetor. Esse aqui tem a hiperpigmentação pós-inflamatória, que é aquela manchinha de acne que fica depois, né, costuma ficar essa papila aqui assim. Esse menino aqui tinha melasma, a gente pode ver um grande inflamatório aqui, infiltrado inflamatório, e você vê que a papila, ela perde
isso aqui, ó, perde a definição, ela tem que estar redondinha. Aqui ela já está um pouco não tão redonda, tá? Ela está começando a formar a forma de gota, para depois ficar assim. Mas aqui ainda está bom. Aqui a gente tem essa formação dessa papila policíclica, que é um indicativo também de fotoenvelhecimento. A gente observou isso em bastante dos meninos que não utilizavam fotoprotetor. E aqui são as fibras de colágeno, tá? Da derme superior, porque esse aparelho só consegue chegar até ali na derme superior. Você consegue ver que isso aqui seria mais ou menos como seria um colágeno bom, você consegue ver, parece uma árvore ramificada, né? Aqui você já começa a ver que parece que dá uma amontoada a fibra, principalmente nessas regiões aqui, e aí elas ficam hiporrefletivas. Você consegue ver que o brilho aqui é muito maior. Aqui vai diminuindo o brilho, ó, até ela ficar assim, e depois ela vem ela depois ganha brilho de novo, mas ela vem frouxa, né? Que a gente chama de, vai ser um processo mais de elastose. E aí você vê também que há um aumento, ó, do folículo, porque se você vai perdendo essa questão do colágeno, o folículo tende a aumentar, então o poro tende a aumentar também, visível. E tem uma situação interessante, essa comparação aqui, eu só usei as imagens que não tinham comedões, tá? Não tinha cravinho, como essa aqui é um cravinho, gente, tá? Então eu evitei essas imagens para fazer essa comparação aqui embaixo. Lembra que eu falei do edema? Vocês conseguem ver que está bem vermelhinho, ó? E aí vocês têm telangiectasia, que são esses vasinhos também que podem ser observados, então, né, aumenta essa capilaridade. A gente não quer a epiderme tenha isso, porque isso mostra que tem algum processo ali inflamatório, tá? E a gente viu uma redução na ecogenicidade da derme. Mas é interessante falar com vocês o que é isso aqui, tá, gente? Ó, isso aqui é um ultrassom. Essa faixa branca aqui, ó, é a epiderme. Isso aqui é a nossa derme. Ela tem vamos dividir a derme em duas partes. A derme papilar, né? Na verdade, eu vou dividir até em três. A derme papilar está bem aqui nas papilas, na junção. A derme superior e a derme reticular. Tá? Uma pele normal, ela vai ser mais ou menos assim, ó, tá? Masculina, porque a masculina ela realmente tem uma densidade de colágeno diferente da feminina, a derme costuma ser um pouco mais espessa e tudo mais, então tem algumas diferenças fisiológicas. Mas isso aqui está mostrando para mim que tem alguma coisa errada, quando você vê tudo muito escuro assim. Não é só um processo de fotoenvelhecimento, é um processo inflamatório. Por quê? Quando você tem uma questão inflamatória, você tem edema, né, que são a água que se acumula fora do tecido, fora das células, né, no tecido, fora das células. E esse edema, ele atrapalha para a gente conseguir enxergar o ultrassom na derme. E aí você acaba vendo imagens dessa forma, assim, tá? E aí você acaba vendo essa situação. Claro que pode haver algum tipo de comprometimento do colágeno, lógico. Junto com isso, junto com essa inflamação, pode vir a formação de radicais livres e tudo mais. E, né, o VA, a gente sabe que tudo mais pelas metaloproteínas acaba tendo essa reação. Tá? Então, a gente consegue ver que há uma piora também por conta do processo inflamatório. Provavelmente agudo, porque a gente está vendo esse edema. E como chama? Que esse eritema. E aí, o uso do protetor vai mudar alguma coisa na vida desses meninos? Né? 60 participantes, eles utilizaram o fotoprotetor FPS 50, com proteção de luz visível e alto fator de proteção contra radicais livres. A gente fez esse teste na Alemanha para chegar nessa situação. A gente fez esse trabalho aqui, né, de dividir, né? São 36. Eu falei para vocês ali que eu tinha 25 usando aquelas medidas. Aí depois eu fiz mais com outros 60, outras medidas, outro trabalho, enfim. E aí eu vi 36, também da mesma forma, amostra de conveniência. 36 não utilizavam protetor solar, 24 utilizavam, mostrando que tem assim uma congruência na porcentagem sempre que a gente vai pegar essa amostra de conveniência. Cerca de 60% dos homens brasileiros nessa faixa etária não costumam utilizar fotoprotetor. E aí a gente consegue ver que 15 dias deu uma redução interessante no eritema. Só 15 dias de utilização. A gente viu também uma melhora nessa questão da ecogenicidade aqui, provavelmente porque melhorou a questão inflamatória. Vocês podem ver aqui, gente, ó, que esse aqui é o grupo sem fotoproteção e com fotoproteção, T0 e T15. Vocês conseguem ver que no fotoproteção praticamente não teve muita diminuição, teve uma diminuiçãozinha aqui, né, do eritema, isso aqui para vocês saberem uma escala com o aparelho que mede o tom de vermelho da pele, tá? E aqui você consegue ver que teve uma diminuição significativa e que quando você compara o basal, né, que é a medida inicial,
do grupo sem fotoproteção com fotoproteção, você consegue ver que já tinha uma diferença nessa questão do eritema. Então, realmente, eles estão com uma pele com uma inflamação aguda. Esse trabalho foi premiado nos Estados Unidos, em 2018, pela International Society of Biophysical and Image of the Skin, e a gente recebeu esse prêmio, e foi com ele também que a gente conseguiu depois implementar a pesquisa em Berlim. Queria agradecer lógico, primeiro, ao Instituto Federal aqui por ter me convidado para dar essa palestra, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, que é onde eu faço o meu doutorado, fiz minha graduação lá também. Eu queria agradecer também a FAPESP, que é a agência de fomento que mantém a pesquisa, né, que me mantém também com bolsa e tudo mais, e o Oil Free, que é a página de divulgação que eu mantenho lá na internet, agora estou meio parado por conta do finalzinho do doutorado, e quem precisar, quem quiser mandar um e-mail aqui, esse aqui é meu contato, tá bom? Obrigado, gente, boa tarde para vocês. Estou com o microfone desligado aqui. É a frase mais falada em 2020, né? Vitor, muito obrigada. Foi muito bom. A sua apresentação foi excelente, assim, trouxe uma série de crenças culturais, né, sobre os cuidados e, como você falou, sobre a humanização do masculino, que nos fazem pensar e rever os conceitos, né? Sem contar a importância do cuidado com a pele, né, da busca, do uso do fotoprotetor e de tantos outros cosméticos. Muito obrigada, realmente fez a gente pensar aqui bastante. Eu queria chamar agora o Dr. Brian, o Brian Hudson Rossi, espero ter falado certo. Tudo bem, Brian? Consegue me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem. Tudo bem. O Brian é farmacêutico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui mestrado em ciências farmacêuticas, em formas cosméticas e farmacêuticas, e seu doutorado em ciências na pós-graduação em clínica médica no serviço de dermatologia. Ele também tem especialização em anatomia humana na pele pela Universidade Estácio de Sá e possui experiência em pesquisa, desenvolvimento e inovação de cosméticos, com ênfase em tecnologia de cosmético, testes pré-clínicos em vivo e in vitro, frente à luz solar simulada. Brian, muito obrigada pela sua participação. Você tem 20 minutos para falar um pouquinho sobre o seu tema, que é pesquisa e desenvolvimento em cosméticos para o cabelo afronegroide. Obrigada, Brian. Boa. Obrigado, vocês. Conseguem me ouvir bem? Sim. O que acontece? Eu não estou conseguindo compartilhar. Para mim, não está habilitando aqui um campo para compartilhar minha tela, mano. Eu já procurei aqui em todos os lugares e não estou achando. Espera aí que eu vou pedir para o pessoal da técnica aqui te ajudar. Tá. Porque eu não estou conseguindo. Só está habilitado para mim o microfone, câmera e uma coisinha de configuração assim, mas não é nada de compartilhar a tela. Você consegue ver a parte dos comentários aí do lado? Também não. Não consigo ver. Eu entrei pelo link que foi disponibilizado para mim pela... Aqui. Vê se tem um botãozinho de share screen. Aí para você, então, tem? Mas não funciona. Justamente. Não tem. Não tem share screen. Não aparece. Eu não vejo chat. Só consigo ver você somente. E a tradução... E a tradução de Libras, né? Consigo ver. Você tá pelo celular, Brian? Eu tô pelo tablet. Pelo tablet, gente. Tá, eles vão resolver com você, então, e eu vou, enfim, pular você e chamar a Priscila, pode ser? Então, desculpem aí, gente, pelos problemas técnicos. Vou chamar aqui para conversar com a gente, então, a nossa querida professora Priscila Henriques. A Priscila é professora da casa, ela tem graduação em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela UFRJ, na Escola de Química, e é professora do Instituto Federal desde 2005, no campus de Nilópolis, e atualmente ministra de disciplinas de Bioquímica para os cursos técnicos em Controle Ambiental e Química Industrial, e as disciplinas de Bioquímica, Tecnologia de Cosméticos e Cosmetologia Avançada para o bacharelado em Química. E a Priscila hoje vai trazer um pouquinho para a gente do desenvolvimento e pesquisa de cosméticos dentro do Instituto Federal e o mercado de oportunidades para o técnico em farmácia. Priscila, muito obrigada. Você tem 20 minutos. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? É um prazer poder falar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema. Me sinto muito lisonjeada, porque também sou ex-aluna do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Maracanã, Campus Rio de Janeiro, fiz técnica em alimentos aí, aprendi muito. Então, é muito bom poder compartilhar alguma coisa, algum conhecimento com os alunos daí. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, inicialmente, sobre o papel do cientista na indústria cosmética. No caso vocês, né, como técnicos em farmácia, aonde vocês podem trabalhar dentro da indústria cosmética? Para poder falar sobre isso, eu vou primeiro apresentar para vocês como é que é a indústria cosmética. Que empresas fazem parte da indústria cosmética? Porque, inicialmente, quando a gente fala em indústria cosmética, a gente só pensa em L'Oréal, Natura, Boticário, mas será que é só isso? E aí vocês vão conseguir ter uma visão melhor da indústria e ver onde vocês podem se encaixar como técnicos em farmácia, que é assim uma profissão tão multidisciplinar, que dá para a gente se encaixar em vários nichos, né? Eu sou farmacêutica, então há similaridade, já dei uma olhada na grade de vocês, vi as disciplinas, vi que é bastante abrangente. Então, vamos lá. Vamos falar, então, ter uma pequena visão da indústria cosmética para ver onde vocês podem se encaixar. Então, primeiramente, eu vou falar de uma indústria muito importante e que às vezes a gente não se dá conta, que são os fornecedores de matérias-primas cosméticas. Então, o que acontece? Existem empresas que fornecem matérias-primas, fornecem ingredientes para as grandes indústrias cosméticas produzirem os cosméticos propriamente ditos. E como é que essas empresas fazem para fornecer essas matérias-primas? Ou elas pegam da natureza, óleos vegetais, extratos, né? E fazem essa extração e obtêm esse ingrediente natural, ou então elas sintetizam o ingrediente sintético através da síntese orgânica. E agora, depois, elas comercializam esses ingredientes cosméticos, essas matérias-primas, para a indústria cosmética propriamente dita produzir o produto. Então, não é uma indústria só que produz o produto, que produz as matérias-primas. Uma empresa produz a matéria-prima e outra empresa produz o produto. Eu costumo fazer uma analogia com a área de alimentos com os meus alunos para eles entenderem melhor. Por exemplo, a empresa Plus Vita. A empresa Plus Vita, ela faz o pão, né? Ela é uma indústria de alimentos propriamente dita. Mas ela tem que comprar de algum lugar a farinha, o ovo, o leite, os ingredientes para fazer esse pão. Então, da mesma forma, uma L'Oréal da vida, que é uma indústria cosmética propriamente dita, ela precisa comprar de algum lugar um óleo de coco, um ácido esteárico, os ingredientes que vão ser utilizados para ela produzir cremes, condicionadores, shampoos. Acho que deu para entender. Se não deu, vocês perguntem depois no chat. Então, uma das empresas são essas, fornecedores de matérias-primas. Aí aqui eu coloquei um exemplo de uma empresa dessas, porque geralmente a gente não conhece o nome dessas empresas, né? O público em geral não conhece. Aqui está dando um exemplo. Ó. Essa empresa aqui chama Highken, fica em São Paulo, e ela trabalha comercializando ingredientes cosméticos. Ok? Um outro tipo de indústria que faz parte da indústria cosmética são as casas de fragrância. O que é isso? São empresas de matérias-primas que produzem e comercializam especificamente fragrâncias, que são ingredientes cosméticos que vão dar o odor agradável para os vários cosméticos. Então, existe uma empresa específica que produz só fragrâncias, tá? Aqui eu botei um exemplo também de uma empresa dessas, essa aqui chama L'Atelier Parfums, é uma empresa que fica também em São Paulo,
e que produz apenas fragrâncias. Chamam-se casas de fragrâncias. Tem também os fabricantes de cosméticos propriamente ditos, ou as indústrias cosméticas, que é aquelas indústrias que a gente já está acostumada, né? Que desenvolvem e produzem os produtos prontos. Um shampoo, um condicionador, um creme, um alisante, uma maquiagem. E aí, como exemplo, a gente tem Aroma do Campo, a gente tem L'Oréal, né? Tem várias indústrias cosméticas aí que eu já citei. Natura, né? Boticário, várias indústrias cosméticas. Então, essas geralmente que estão na nossa mente. Mas eu estou só mostrando para vocês que existem outras também, tá? Outras subsidiárias, outras que ajudam a dar, a fazer com que esse mercado possa funcionar. Um outro tipo de empresa que existe são os fabricantes para terceiros. Esses fabricantes para terceiros, eles prestam serviço para os fabricantes de cosméticos, porque às vezes, principalmente se esses fabricantes de cosméticos são empresas pequenas, eles não conseguem fazer tudo. Então, eles podem terceirizar algumas de suas tarefas. O que eles podem terceirizar? Eles podem terceirizar a fabricação parcial ou total de algum produto que eles não tenham equipamento para produzir. Eles podem terceirizar só a área de envase, porque, por exemplo, os produtos em aerosol são produtos que exigem uma maquinaria específica para o envase, e nem toda a indústria tem essa maquinaria. Então, se for uma empresa pequena ou uma empresa que está tentando desenvolver uma linha de aerosóis e não quer investir nessa maquinaria antes de ver se vai dar certo, o que ela pode fazer? Terceirizar esse envase. Pode terceirizar também controle de qualidade. Geralmente, controle de qualidade físico-químico a própria indústria faz. Mas controle de qualidade microbiológico, que exige ter um laboratório de microbiologia equipado e é mais difícil, geralmente esse é terceirizado, tá? Em pequenas indústrias. Pode terceirizar o armazenamento de produtos cosméticos, porque depois que os produtos são produzidos, eles têm que ficar num galpão, com uma temperatura, com uma umidade controlada antes de ser distribuído para as farmácias, para os mercados, e tem empresa que não tem espaço físico para armazenar. Pode armazenar pesquisa, pode terceirizar pesquisa e desenvolvimento, que seria a área que desenvolve novas formulações. Então, a empresa pode terceirizar esse setor, ou pode terceirizar o setor de legislação, que é um setor que vê mais sobre a Anvisa, sobre como registrar novos produtos que vão ser lançados. Então, pode terceirizar também esse setor. Aí eu coloquei aqui só para vocês saberem que no Brasil existe uma resolução da Anvisa que regulamenta essa terceirização na área cosmética. Então, não é feito as coisas de qualquer maneira. Existe uma legislação que regulamenta isso, tá? E aqui eu botei exemplo de duas empresas terceiristas. Essa Embatec, que ela terceiriza vários setores, como fabricação, desenvolvimento de fórmulas e registro da Anvisa, e essa Aeropac, que envasa para terceiros, principalmente aerosóis, conforme eu tinha dado esse exemplo para vocês. O que mais? Outra empresa que faz parte da indústria cosmética são os laboratórios de testes. O que é isso? Para você desenvolver e lançar um produto cosmético, vários testes precisam ser feitos. Testes de controle de qualidade físico-químico e microbiológico, que eu já citei. Testes de estabilidade, para ver se aquele produto é estável, para determinar o prazo de validade. Esses 3 primeiros testes, geralmente a indústria cosmética faz ou ela terceiriza. Agora, 2 testes que precisam ser feitos, testes de eficácia e testes de segurança, quem faz não é a indústria cosmética, são laboratórios específicos que fazem esses testes. Para que servem esses testes? Teste de eficácia para ver se o produto funciona, cumpre o que foi prometido. Todas aquelas propagandas que tem nos cosméticos, por exemplo, diminui 80% a queda, aumenta 50% a hidratação, todos esses apelos de mercado têm que ser comprovados. E aí você tem que fazer um teste de eficácia. E teste de segurança para ver se o produto é seguro, se ele não dá nenhum tipo de alergia, irritação. E são testes que envolvem o quê? Equipamentos específicos que são caros, ou envolvem até seres humanos. Então, precisa de todo um procedimento, né, muito detalhado e caro, e que é feito em laboratórios específicos.
Então, aqui eu dei um exemplo desse laboratório aqui, EVIC Brasil, tá? Que faz esses testes. Então, resumindo do que eu falei aqui até agora, quais são as várias empresas que fazem parte da indústria cosmética? Fornecedores de matéria-prima, casas de fragrância, fabricantes de cosméticos, fabricantes para terceiros e laboratórios de testes. Então, nesse panorama, aonde você se encaixa? Você pode ser um químico formulador. Esse nome químico formulador, gente, claro que é um nome de um cargo, mas não necessariamente a pessoa precisa ser química. Ela pode ser farmacêutica, pode ser técnico em farmácia, tá? Mas o que ela vai fazer? Vai trabalhar desenvolvendo a formulação de um produto cosmético. Onde ela vai trabalhar? Na área de pesquisa e desenvolvimento. Seja num fabricante de cosméticos ou num fabricante para terceiros. Tá? Então, ela vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novas formulações de produtos inovadores. O que mais? Você pode trabalhar como analista. O que o analista faz? Ele trabalha com controle de qualidade físico-químico, controle de qualidade baseado em análise instrumental, né? Baseado nos testes de química analítica que vocês já aprenderam. Por quê? Porque todas as indústrias precisam ter uma área de controle de qualidade. E aí você pode trabalhar tanto nas empresas fabricantes de cosméticos para controlar a qualidade do produto pronto, quanto no fornecedor de matéria-prima para controlar a qualidade da matéria-prima. Microbiologista. Você pode trabalhar na área de microbiologia, fazendo o quê? Controle de qualidade microbiológico, tanto de matéria-prima quanto de produto pronto. Além disso, você também pode ajudar a pesquisa e desenvolvimento a escolher um conservante ideal para aquele produto, porque um conservante vai proteger contra micro-organismos. E aí precisa de uma pessoa especialista nessa área para conseguir ajudar o setor de pesquisa e desenvolvimento para escolher um conservante ideal. E você também pode ajudar ao setor de pesquisa e desenvolvimento testar ativos que tenham atividade antimicrobiana, tá? Então, você pode trabalhar nessa área. Tem a parte de engenharia de processo, que se aí seria mais voltada para a engenharia mesmo. Claro que outras profissões podem assessorar, que seria o quê? A pessoa que trabalha na produção, né? Que ela costuma ter que resolver problemas quando vai passar de uma produção em pequena escala no laboratório, você sai daquela pesquisa e desenvolvimento de pequena escala e vai passar para uma escala maior, escala industrial. Então, vários ajustes precisam ser feitos. Então, a pessoa, o engenheiro de processo, trabalha nesses ajustes e trabalha supervisionando a produção. Você pode trabalhar supervisionando a produção de produtos prontos ou de matérias-primas. Químico de suporte de propaganda, o que ele faz? Ele trabalha no marketing, no setor de marketing dos fabricantes de cosméticos propriamente ditos, ou então nos laboratórios que fazem estudos de eficácia, para ajudar a desenvolver testes que possam dar um suporte àquelas propagandas feitas na embalagem. Porque, como eu já falei para vocês, toda propaganda tem que ter um teste que justifique aquela propaganda. Não pode ser uma fake news, uma propaganda falsa. Tem a pessoa especialista em legislação, que vai trabalhar para regularizar aquele produto, para ele poder ser registrado na Anvisa. Então, vai ver toda essa parte de legislação. É uma área muito dinâmica, porque a legislação está sempre sendo atualizada, está sempre mudando, né? Então, a pessoa precisa estar bastante inteirada no site da Anvisa, nas resoluções, né? E ela pode trabalhar tanto na indústria cosmética quanto nos fornecedores de matéria-prima. Tem o químico de síntese, a pessoa que gosta de síntese orgânica pode trabalhar sintetizando matérias-primas cosméticas nas empresas que são fornecedores de matérias-primas. Químico de aplicação. O que o químico de aplicação faz? As empresas que fornecem matérias-primas cosméticas costumam ter um laboratório onde essas matérias-primas são testadas e são feitas formulações testes para que quando esses fornecedores forem vender essas matérias-primas para as grandes indústrias cosméticas, possam dar ideias de uso daquela matéria-prima. E aí essa pessoa que faz esses testes, ela também tem que ficar disponível para oferecer todo o suporte técnico que a indústria cosmética estiver tendo ao utilizar aquela matéria-prima, tá? Então, esse seria o químico de aplicação. Tem o vendedor técnico, que trabalha nas empresas que
comercializam ingredientes cosméticos e tem que conhecer bastante sobre como aqueles ingredientes funcionam, principalmente os ativos, né? Para poder, quando for conversar com alguém de alguma indústria cosmética, para que essa pessoa possa explicar como é que o seu ingrediente funciona, as incompatibilidades, tudo isso. Então, é bom que seja uma pessoa da área técnica mesmo, né? E tem o perfumista. O que o perfumista faz, gente? O perfumista trabalha na casa de fragrância, ajudando a desenvolver as formulações de fragrância, que é um processo muito complexo. As fragrâncias são produzidas a partir da mistura de centenas de ingredientes aromáticos individuais, né? Claro que há uma maneira lógica de misturar esses ingredientes, né? O perfumista ele tem que estudar muito, às vezes estudar até no exterior, na França, tem que ter um sentido de olfato muito aguçado para poder atuar nessa área e desenvolver as fragrâncias. Então, ele pode trabalhar nas casas de fragrância ou até mesmo nas indústrias cosméticas propriamente ditas, auxiliando o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, a selecionar fragrâncias específicas, tá bom? Porque essa área de fragrâncias tem uma série de nomenclaturas específicas, então precisa ter alguém que entenda dessa área para ajudar a escolher as fragrâncias, tá bom? Bom, então, sobre a questão do papel do cientista, eu dei aqui um breve resuminho da onde você pode se encaixar. E você viu que, dependendo do que você gosta mais, se você gosta mais de química analítica, de química orgânica, de cosmetologia propriamente dita, de farmacotécnica, você pode se encaixar em um lugar ou outro dentro da indústria cosmética. Mas o que eu faço lá no IFRJ Campus Nilópolis? Então, lá eu dou aula de bioquímica e dou aula de tecnologia de cosméticos e cosmetologia avançada para o bacharel em química. E aí eu desenvolvo vários trabalhos lá, principalmente trabalhos de conclusão de curso de alunos do bacharel em química. Então, eu desenvolvo alguns trabalhos na área de cosméticos, né? E eu costumo sempre levar esses trabalhos e apresentar nos congressos brasileiros de cosmetologia que acontecem anualmente em São Paulo. E aí, eu botei aqui alguns exemplos de trabalhos que eu já desenvolvi lá e que eu já levei para apresentar em congressos. São basicamente trabalhos envolvendo estudos na área de fotoproteção e trabalhos de controle de qualidade físico-químico de cosméticos comerciais. Então, por exemplo, o primeiro trabalho que eu apresentei foi esse aqui, Influência da forma cosmética no FPS de um fotoprotetor, onde a gente desenvolveu várias formulações diferentes e vimos como formas cosméticas diferentes geram FPS diferentes, por mais que você tenha usado a mesma concentração e o mesmo tipo de fotoprotetor, tá? Esse foi um exemplo. Também já estudamos a atividade fotoprotetora do extrato de própolis. Então, é muito fácil a gente estudar a atividade fotoprotetora de extratos naturais, que é uma coisa que eu costumo focar bastante, porque a gente tem espectrofotômetro, né? Nem todos os estudos envolvendo cosméticos a gente pode fazer no IFRJ, porque a gente não tem muitos equipamentos que precisam para analisar a pele propriamente dita. Mas a gente tem muitos aparelhos, tipo o espectrofotômetro, que dá para fazer bastante pesquisa na área de fotoproteção. Com o espectrofotômetro, por exemplo, eu consigo fazer um espectro de varredura e avaliar se um determinado extrato ele absorve dentro do ultravioleta, da faixa do ultravioleta, de 290 a 400 nanômetros. E com o espectrofotômetro eu consigo também analisar parâmetros como o FPS, comprimento de onda crítico, taxa UV-VB, que são parâmetros importantes para fotoprotetores. Então, eu costumo realizar muitas pesquisas nessa área. Então, já estudei a atividade do extrato da própolis verde brasileira, da atividade fotoprotetora da curcumina, que é uma substância isolada do açafrão da terra. Também já estudamos a atividade desse ativo, desse ingrediente incorporado em emulsões. Já fizemos também determinação da alcalinidade livre e pH de sabonetes infantis comerciais. Pelo tipo de laboratórios que a gente tem no IFE, também é muito fácil a gente desenvolver pesquisas nessa área. Controle de qualidade físico-químico ou microbiológico de cosméticos comerciais. E isso também a gente tem bastante know-how para fazer.
Esse aqui foi um trabalho que a gente fez novamente com curcumina e que, além de ver atividade fotoprotetora, a gente viu atividade antioxidante, que são testes que a gente também costuma fazer com os equipamentos e materiais que a gente tem no IFRJ. E é bastante interessante a gente ver a atividade antioxidante, porque revela que o produto tem ação anti-envelhecimento. E, por último, esse aqui, a gente desenvolveu um extrato a partir do açafrão da terra e depois incorporou esse extrato em cosméticos. Então, isso também é uma coisa que a gente pode explorar, aproveitando parcerias com os professores da área de química orgânica, fazer extratos e depois caracterizar esses extratos, porque a gente caracterizou esses extratos, e aplicar nas formulações e depois caracterizar as formulações. Então, quer dizer, a gente pode realmente aproveitar os laboratórios que a gente tem dentro do IFRJ para fazer bastante pesquisa nessa área de cosmetologia. Foi isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a Marina, agradeço a toda a comissão organizadora. E obrigada. Obrigada, professora Priscila. Foi muito boa a sua fala. Você conseguiu fazer uma abordagem maravilhosa, né? Trouxe desde o fornecedor de matéria-prima até o produto pronto na nossa mão. Teve até comentário aqui no chat dizendo que não imaginava que as áreas de atuação fossem tantas, né, na área cosmética. Sem contar suas pesquisas, estou interessada em todas, depois vou te procurar. E agora eu queria, para completar aqui a nossa mesa redonda, chamar novamente o Brian, o Dr. Brian Hudson. Parece que já está tudo resolvido com a apresentação dele. Ah, lá, tá lá. Que bom. Brian, tudo certo? Tudo certo. Me ouvem bem? Sim, muito bem. Então, ótimo. Então, eu vou, mais uma vez, agradecer o convite da comissão organizadora. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco de uma área de atuação da indústria cosmética, que é a área capilar. O Brasil é um país muito expressivo, né, no consumo desses produtos, né, e tem, cada ano que passa, tem se desenvolvido novos apelos e novas alegações, né, para o uso de cosméticos capilares, em especiais para os cosméticos afronegroides, né, cabelo étnico. Isso tem mudado uma conduta muito grande, né, as empresas têm tido que se preparar mais, né, para esse desafio, que é desenvolver produtos para um cabelo com uma especificidade muito interessante. Eu gostaria de passar aqui algumas informações para vocês. Se ficar um pouco corrido, etc., eu vou deixar depois o meu contato para que vocês possam tirar alguma dúvida em particular, tá? E também algumas referências também vou deixar. É só um pouquinho do meu currículo, a Marina já me apresentou, vou pedir para passar para o próximo slide. E nesse próximo slide, eu gosto muito de quando eu vou trabalhar com aulas ou palestras ou também pesquisas na área de cabelo, colocar essa matéria de divulgação científica do Jornal da Unicamp, que é até um pouco antiga, é de 2007, mas chama muita atenção, porque é o dia a dia que nós temos nos supermercados e nas farmácias, né? É aquela gôndola cheia de produtos e o consumidor não sabendo qual escolher. E o mais interessante de tudo isso é que a gente tem aquela expectativa de que será que foi feito realmente para mim, né? Então, esse jornal aqui, essa matéria foi muito interessante porque ela vem conscientizar, né? Por exemplo, né? Cabelos lisos, macios e brilhantes, desconfie, né? Então, pesquisas revelam que formulações de empresas que fabricam shampoos carecem de base científica. Isso aqui foi justamente naqueles booms, né? De liso perfeito, de DNA vegetal. Isso realmente foi uma forma meio, talvez, errada de se abordar as alegações em saúde que esses produtos poderiam ter. Isso causa grande confusão do consumidor. E o que é mais interessante também aqui nesse ponto é que a gente, para desenvolver produto para cabelo, a gente tem que entender de cabelo. Assim como para desenvolver um produto para pele, que o colega iniciou aqui a nossa mesa redonda falando, vários aspectos, tanto da questão antropológica, tanto da questão morfológica, é a gente entender dessa estrutura, entender para que eu estou desenvolvendo.
Aí eu vou passar para o próximo slide, apenas para contextualizar um ponto histórico, né, relacionado à pesquisa de cosméticos para o cabelo afronegroide. Quem começou? Vou pedir para passar o slide para mim, tá? Ainda no slide da matéria de divulgação científica. Passou. Então, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade ou se surpreendeu recentemente com um documentário, na verdade, uma minissérie documental da Netflix, que é o Self-Made, que aborda a vida da Madame Walker, ou a Sarah Breedlove, como queiram. Ela foi a primeira afrodescendente americana a se tornar milionária pelo seu trabalho. E qual era o trabalho de Sarah Breedlove, né? Desenvolver cosméticos para cabelos negros, né? Para cabelos étnicos. Isso foi, assim, um tabu enorme que ela teve que cruzar na sua vida, devido também à baixa formação. Ela não tinha uma formação em química, engenharia ou farmácia. Ela lavava roupa, ela era uma mulher do lar, e era muito insatisfeita com seus cabelos, né? Ela não tinha condições de tratar, até que ela se aproximou de uma outra vertente lá do momento que estudava, desenvolvia produtos para cabelo, e a partir dessa história particular que ela conheceu de uma outra cliente dela, que ela lavava roupas para essa cliente, ela resolveu, então, estudar e desenvolver um império, né, do cabelo. Então, muitas das coisas que ela desenvolveu de interessante foi a questão do alisamento capilar, que é um dos pontos importantes, que hoje já vem se desconstruindo um pouco essa imagem do cabelo bonito é cabelo liso, né? A gente não tem mais tanto isso. Isso mudou drasticamente. A gente tem aí um empoderamento, cabelo cacheado, tudo isso, né? A forma de tratar, porque não tinham produtos. Então, como é que você vai ter tratamento para um cabelo que não se tinha estudos, não tinha cosméticos para se ofertar para esses clientes? Só tinham mais para cabelos lisos. Os cabelos cacheados, encaracolados, eles perdiam esse destaque porque não teram como se tratar. E, de fato, a Sarah Breedlove, ou a Madame Walker, foi aí o expoente. Eu convido vocês aí, quando tiverem tempo, a assistirem esse documentário da Netflix. Muito interessante. Rapidinho vocês vão ver tudo, que ele é bem curtinho. Pode passar para o próximo slide para mim, por favor. Então, como eu estava falando para vocês, para a gente entender para desenvolver cosmético para cabelo, a gente tem que entender o que é esse cabelo, né? Então, primeiro, o cabelo é uma estrutura anexial da nossa pele, é um anexo, ele é constituído de algumas áreas anatômicas interessantes, e aqui nessa imagem, nesse corte histológico, né, do couro cabeludo, a gente consegue ver que é uma estrutura que ela emerge numa profundidade, ou seja, ela nasce lá numa profundidade da estrutura da pele, na hipoderme, cruza várias outras áreas até chegar à superfície, onde a gente vê a haste. A haste é a porção queratinizada e aquela que a gente vai ornamentar, né, estilizar. Ali não tem células vivas, né, ativamente vivas. Essas células sofrem um processo de queratinização e formam um tubo. E esse tubo, às vezes, a gente vê de uma forma simplista, mas, na verdade, é uma estrutura bem complexa. E eu vou mostrar essa estrutura para vocês e as diferenças que tem nesse cabelo étnico. Pode passar. Então, aqui a gente está vendo uma cultura de um folículo piloso negroide, e o primeiro aspecto interessante é a questão da curvatura, né? O cabelo afronegroide, ele já é curvado a partir da hipoderme, da onde ele vem, né? Então, ele vem a partir disso, fazendo um ângulo, e essa angulação, ela vai se tornando uma característica imprescindível para o entendimento dessa estrutura. Então, se a gente pensar em desenvolver produtos para cabelo afronegroide, é entender que é um cabelo que tem uma curvatura específica e que ela tem que ser respeitada, senão a gente vai acabar levando esse cabelo a ter patologias estéticas, né? Os estiramentos, as quebras, fraturas. Então, a gente não pode ficar estirando. Tem que ser um cabelo que tem que ter aquela conformação, e os produtos têm que estilizar esse cabelo nessa conformação, salvo quando a gente tem que mudar a forma, ou seja, o alisamento. Pode passar. Aqui a gente consegue observar perfeitamente, né, na figura a gente está vendo a base de um folículo piloso de um indivíduo afronegroide, com essa curvatura bem característica, né, e do lado, um cabelo de um indivíduo caucasiano, né, um folículo piloso de um cabelo caucasiano,
bem redondinho e não tão curvado quanto o do afronegroide que está à esquerda da tela de vocês. Pode passar. Aqui a gente consegue ver, então, essa angulatura, né? Essa curvatura que eu estou falando. Justamente, os cabelos afronegroides são aqueles que vão ter um ângulo de curvatura bem estreito, né? Então, se a gente observar que no caucasiano que está do lado direito, que é o circular, que pode ser considerado aí o cabelo liso, ou também asiático, né, indiano, chinês, japonês, também tem essa estrutura esférica, ele não tem tanta curvatura. Já de caucasiano até afronegroide, essas curvaturas vão aumentando, e isso é muito mais evidente no cabelo afronegroide. Pode passar. Aqui a gente consegue ver, então, os níveis de curvatura, né, que, de acordo com essa referência aqui que eu busquei, dá para se classificar o cabelo de acordo com essas até 8 estruturas de curvatura, né? Ângulos de curvatura até o último, que está aqui na base inferior da tela, do lado direito, que é o encarapinhado, né? Que é um cabelo muito comum na etnia afronegroide. E a gente tem vários outros níveis de encaracolamento, de curvatura, que vão se diferenciando ao longo das etnias, mas o encarapinhado é o mais comum do indivíduo afronegroide. Pode passar. Bem, saindo dessa estrutura macroscópica do fio de cabelo, a gente tem que entender que se eu desenvolvo algo para estilizar, para alisar, ou para que eu possa cuidar do cabelo, eu preciso entender que esse cabelo ele tem uma estrutura anatômica complexa, e que, às vezes, eu vejo, muitas das vezes, algumas empresas também, consumidores, até usuários, né, profissionais, que não vêm com certa certeza essas estruturas, né? Acho que para quem trabalha com cabelo tem que entender que estudar a anatomia do cabelo é imprescindível para que a gente possa desenvolver produtos para ele. Então, se a gente observar essa figura desde aqui da parte da direita da tela para a esquerda, que é o que eu vou poder falar para vocês, nós temos as cutículas, e as cutículas são estruturas superficiais. Elas são aquelas que, quando estão bem tratadas, o cabelo está bem tratado, elas estão bem fechadinhas, aqueles comerciais que às vezes passam de shampoo e condicionador na televisão, com aquele cabelo parecendo escama de peixe, é justamente esse o aspecto que ele tem. Essas lâminas, elas apresentam uma complexidade estrutural, ela tem alguns níveis de camadas, né? Essa cutícula, ela tem a epicutícula, a camada a exocutícula e a endocutícula, ou seja, elas têm vários compartimentos, e é a abrasividade desses compartimentos, ou seja, quando eu vou fazendo desgaste, isso expõe as estruturas mais internas, e o cabelo começa a ficar opaco, poroso, sem brilho, e etc. Se a gente continuar olhando aqui, nós estamos vendo a questão do córtex, né? O córtex é a parte de maior densidade do fio, ele também apresenta estruturas anatômicas peculiares, ele é subdividido, conforme a figura está mostrando para a gente, mas o mais interessante de tudo isso é que nesse córtex, gente, nós vamos ter uma grande densidade de queratina nessa estrutura, e essa estrutura ela vai se subdividindo, ou seja, essa queratina que está ali concentrada, ela vai se compartimentando numa estrutura macro, que chama macrofibrila, aí eu vou dar um salto para microfibrila, e nas microfibrilas é que está ali, por exemplo, a queratina compactada numa forma tridimensional chamada alfa-hélice. Pode passar. É importante a gente entender que essa alfa-hélice, ela tem vários níveis de interação química, e é importante a gente entender que quando a gente está trabalhando o fio do cabelo, ele tem vários tipos de interações moleculares lá dentro, que elas podem ser desfeitas ou reforçadas, né? Então, existem interações hidrofóbicas, interações de pontes de hidrogênio, de sulfeto, peptídica, salinas. Algumas podem ser modificadas reversivelmente e outras não. E o alto nível de degradação do cabelo é marcado aqui, quando a gente perde muita ponte de sulfeto. Aí o cabelo fica frágil, né? Fica com pouca resistência e se parte. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando com, por exemplo, cabelo afronegroide, que está passando por muito processamento, ou seja, descolore, alisa, descolore, alisa, descolore, alisa, o cabelo vai ficando muito fraquinho.
Pode passar. Aqui, ó, é uma observação ao microscópio eletrônico, tá? Eu acho que a Priscila aqui me conhece, a Marina sabe que eu sou um farmacêutico do microscópio, né? Eu gosto muito de microscopia e eu trabalho muito com imagens e faço uma pesquisa, uma parte da pesquisa que a Priscila falou aí, mostrando para vocês várias áreas. A minha área é a área de, justamente, evidenciar através de microscopia. Eu sou um morfologista. Então, olha que interessante, a gente está vendo aqui do lado direito uma seção transversal de um fio de cabelo, aí a gente está vendo todo o córtex, ele está em cinza, e os pontinhos escuros, né, são a eletrodensidade da melanina. E aqui já é um corte mais no nível longitudinal do fio, ao longo dele, e a gente consegue ver a relação que existe de córtex e de melanina no fio do cabelo, né? Então a gente consegue ver que tem bastante, mas a grande quantidade de estrutura que tem aqui é queratina. E quando o cabelo vai descolorir, por exemplo, a gente vê muitas pessoas com cabelo afro-negro descolorido. É um sofrimento, porque tem que degradar muita massa de queratina que está aqui dentro para atingir a melanina e assim gerar a cor mais clara. E isso gera um grande sofrimento no fio do cabelo e depois a gente tem que reparar com alguns tipos de tratamento. Pode passar. Aqui a gente está vendo uma estrutura super interessante, que muda também de etnia para etnia e também de fisiologia para fisiologia do indivíduo, que é as questões das cutículas, que a gente está vendo aí em CU, vários níveis, e a gente está vendo uma estrutura clara, né, parecendo como se a gente tivesse passado um giz. Isso, gente, é o cimento intercelular. O cimento intercelular, ele ajuda muito no reforço das cutículas, né? É uma oleosidade natural que a nossa glândula sebácea deposita no fio. Então, assim, qual o melhor condicionador para o meu cabelo? É a oleosidade do meu couro cabeludo, porque ela tem a capacidade de tratar e lubrificar essas cutículas, impedindo que elas gerem atrito uma nas outras, impedindo que não haja quebra do fio, fratura, né, nesse deslizamento. Só que isso vai mudando ao longo do fio. Por quê? Porque quem tem o cabelo curtinho ainda consegue fazer essa reposição entre as lavagens, mas quem não tem, o que acontece? Vai dificultando a reposição da oleosidade. E no cabelo étnico ainda é mais complicado, porque ele é curvado, tá? Ele é todo encarapinhado, todo curvado, e ao ser todo curvado, o que vai acontecendo? A oleosidade, ela não vai conseguindo atingir toda a extensão do fio. E aí a gente precisa repor a parte graxa. Então, o cabelo étnico é um cabelo que a gente, quando desenvolve, sabe que vai ter que colocar nesse produto, muito produto com carga graxa e emoliente. Ou seja, guardando as devidas proporções para também não deixar nada com aspecto pegajoso e inestético. Ninguém quer isso, né? A gente quer um cabelo tratado, mas também quer um cabelo bonito e sedoso ao toque. Pode passar. Então, aqui são já algumas microscopias que até eu andei fazendo ao longo do meu trabalho, como morfologista. A gente está vendo aqui, gente, muito interessante, por exemplo, na primeira figura, cabelo saudável, as cutículas todas sobrepostas, o cabelo com a fratura capilar, ou seja, a gente está vendo aí todas as fraturas, o cabelo que parece que se partiu como um galho de árvore, isso pode acontecer. Ali embaixo, do lado direito, já é a ponta, a gente vê uma lesão de desgaste, e a gente sabe que as pontas são um alto nível de degradação do fio, ele perde cutícula, ele perde densidade de córtex, o mais interessante é cortar, e aqui é uma lesão muito comum de corte químico, quando a pessoa vai fazer uma descoloração, um alisamento, e o cabelo se parte. Então, é como se fosse uma bomba atômica, né? Ele explode, né? E aí ele acaba soltando as estruturas fibrilares que estariam aderindo esse fio de cabelo. Pode passar. Bem, o que a gente está vendo aqui, ó? Como o cabelo é próximo ao couro cabeludo, como ele é no meio e como ele é nas pontas, próximo às pontas. E a gente está vendo que próximo ao couro cabeludo, a gente está vendo o quê? As cutículas, elas estão sobrepostas direitinho. Tem até uma leve abrasividade, que é comum observar. Mas no meio, ou seja, imagina uma mulher que tem um cabelo aqui na altura dos ombros. Da orelha para baixo, muitas das vezes, esse fio de cabelo ele já tem um destacamento das cutículas. Porque a oleosidade que estaria aqui, ela não está conseguindo chegar por capilaridade até aqui. E aí o que acontece? O cabelo começa a se tornar frágil, aí o atrito das mãos e o atrito de um fio com o outro acaba levando a abrasão, né, a um peeling mecânico
do fio. E aí saem as cutículas. E a ponta é o mais alto nível de degradação. Não tem muito tratamento. A gente, reparador de pontas. O que a gente faz? Adiciona substâncias que vão dar aspecto filmógeno, ou seja, vai fazer um filme, vai isolar aquela área, vai botar substâncias emolientes, que vão dar sedosidade ao toque, mas, infelizmente, o cabelo está poroso, ele não tem como recuperar. Aí é só cortando mesmo. Pode passar. Aqui, ó, já foram análises que eu fiz ao longo da minha vida, estudando fio de cabelo, e são danos ocupacionais. Por exemplo, o primeiro é de chapinha. A pessoa tinha um cabelo sempre fazendo chapinha, prancha térmica, né? E isso vai gerando um achatamento do fio com uma abrasão, como se você fosse tentando chapar aquela superfície. E dá sempre em alguma face que está. Então, você faz uma lesão que o fio era redondo ou elíptico e você torna ele como uma folha de papel. Embaixo, já é excesso de produto. Ó. Aqui as pessoas usando muito produto ao longo do tempo e aí ele vai se depositando o produto do fio. Isso também não é agradável. O legal é ficar com o quê? Ele parecendo que alguém passou um verniz. A gente já vou mostrar uma imagem assim para vocês. E aqui no cantinho da direita, a gente está vendo um fio que se soltou. Uma parte dele, ele se quebrou, se rompeu, e a outra parte ficou. Isso também é um dano muito comum de prancha alisadora. Pode passar. Esse já mostrei para vocês anteriormente, só reforçando, é o que a gente chama de tricorrex nodosa, que é justamente esse espatifamento do fio, né? Como se o fio tivesse recebendo uma alta carga justamente de química. O que acontece é uma alcalinidade muito grande, e o cabelo ele tem um pH ácido, só para reforçar para vocês, e a partir do momento que a gente vai subindo na alcalinidade, a gente vai o quê? Levando esse fio de cabelo a um sofrimento até que ele se rompe, ele se estira. Pode passar. Aí aqui, eu quero já deixar para vocês essa referência para vocês, é lá da Faculdade de Farmácia, lá da FRJ, onde eu também fiz meu mestrado, e lá eu me lembro que muitas pessoas perguntam para mim como é que eu comecei a trabalhar com pesquisa com cabelo, né, que é uma coisa muito... Não é raro, claro que muitas pessoas trabalham, mas assim, como é que você começou a estudar isso, né? Aí eu falei, olha, uma vez eu fui na biblioteca de farmácia da minha faculdade, da FRJ, e me deparei com essa dissertação aqui, que é a avaliação fisicoquímica de produtos alisantes e relaxantes comerciais e sua ação em cabelos étnicos. Aí eu falei, que interessante, né? Porque eu sempre vi minha mãe, minha irmã sempre usando alisante, né? Vou olhar. Quando eu abri, eu fiquei horrorizado. Falei, gente, faz tanto dano assim, fechei, guardei e nunca mais olhei aquilo. Quando eu me formei em farmácia, passou 2 anos, me chamaram, uma empresa me chamou para fazer pesquisa na área de cabelo. Na mesma hora eu falei, eu sei onde eu vou buscar as minhas referências. Eu retornei lá e peguei esse trabalho da Ana Vasques, que até é uma professora hoje da Faculdade de Farmácia, ela não foi minha professora, mas ela é hoje uma professora lá da Faculdade de Farmácia da FRJ, e peguei como bíblia, né? Já até falei isso para ela, sua dissertação para mim é uma bíblia, porque eu estudei muito ela para entender a estrutura do fio, entendi muito de como é a estrutura capilar, como ela é, e me ajudou muito a interpretar também as minhas microscopias que eu faço para tanto desenvolver produto, ou também para laudo pericial, que é uma área também que você pode atuar como morfologista, tá bom? Pode passar. E aí, olha que interessante. Nesse trabalho da Ana, ela fez uma determinação de nitrogênio total por a técnica de Kildow. E ela fez essa determinação, que é uma análise comum na área de alimentos, né, que é a determinação de nitrogênio total. Então, foi uma técnica que é possível a gente fazer numa rotina, numa empresa, não é cara, né, dá para se fazer. E o que ela observa? Ela observa que o cabelo não tratado, para os cabelos que sofrem processamento químico com tioglicolato, guanidina, hidróxido de sódio, eles sofrem o quê? Perda de massa proteica, né? Porque aí é só aplicar um fator de conversão desse percentual de nitrogênio, e aí a gente tem a proteína total. Isso é muito comum em tratamentos cosméticos para cabelos étnicos, que é o alisamento e o processamento por descoloração. Todos eles fazem essa perda de massa capilar, e a gente depois tem que tentar tratar. Vou passar aqui uma outra imagem para vocês, só para fechar esse assunto, que não é dessa tese, dessa dissertação. Pode passar o slide para mim, por favor.
Esse aqui é de uma outra referência. Todas as referências eu vou passar para vocês. Eu vou deixar aqui pela comissão organizadora, talvez alguém precise, ou precise de algo para poder estudar, eu vou passar para vocês. Esse aqui já é uma comparação antes do alisamento químico, imediatamente após o alisamento químico. Olha quanto de perda de estrutura cuticular a gente perde, né? Perde bastante massa. Depois, alguns produtos alisantes requerem neutralização, né? Porque eles são muito alcalinos, ou alguns trabalham com sistema oxidante. Aí a gente usa uma substância que vai controlar essa oxidação, vai parar, ou vai trabalhar o pH. E a gente vê como o cabelo ficou após o processamento, e aqui, ó, após o condicionamento, que é um tratamento. Então, assim, dá um aspecto de tratado, mas a perda proteica, ela existiu e aconteceu, tá bom, gente? E aí, o que eu queria falar? Hoje, já mudou muito, gente, a questão da concepção do alisamento. Claro que tem muitas mulheres com cabelo afronegroide, homem também, que vão continuar alisando seus cabelos, mas hoje a gente sabe que a tendência é totalmente contrária, na contramão do alisamento. É buscar alternativas viáveis dentro da indústria cosmética para tratar o cabelo e dar esse aspecto nele de maciez, de brilho, de sedosidade no cabelo encarapinhado, sem precisar alisar, né? Então, hoje a gente tem muitos exemplos disso na nossa rede aí, na rede social, na televisão, que já mudou esse aspecto. O liso, ele não é mais uma necessidade, né? E nem, assim, uma questão de imposição. Hoje, é possível, né, tratar o cabelo afronegroide com necessidade da forma como ele precisa, tá bom? Pode passar. Aqui eu encerro, eu deixo os meus contatos, tá, para vocês, são todas as redes sociais, tanto da minha rede social particular, que fica lá com coisas de cursos, de informações, e também de dois projetos que eu colaboro. Um é o Laboratório da Pele, que é uma empresa de cosméticos que eu trabalho na parte de pesquisa dela, e também, consultivamente, eu atuo com pesquisa capilar. Então, esse @Hudson Rossi aí, para quem quiser saber coisas de cabelo. Brian, muito obrigada. Foi uma fala excelente. Estou aqui super pensativa, né? Essa importância. Só de você estar aqui falando disso, para mim, é muito importante. Aqui no chat você está sendo super elogiado. Ah, obrigado. Muito legal. Que bom. Sim. Eu queria, se possível, chamar vocês três para a gente bater um papinho rápido e depois vou abrir para perguntas, que a gente até tem aqui já. Pode ser? Claro. Pode. E aí eu queria, assim, fazendo uma geral, né, que todo mundo comentou, que eu acho que esses mercados me parecem muito promissores, né, tanto do autocuidado do homem e do empoderamento da mulher, e do homem também, né, que tanto com cabelo, com a pele negra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse mercado. A gente tem como a maior parte, né, como ouvinte aqui, são alunos do curso técnico em farmácia, não só eles, mas a maioria. Se vocês puderem abordar esse mercado, o crescimento, o que vocês apostariam para agora, enfim, livres para falar também outras coisas. Alguém quer começar, Vitor? Pode começar, Brian. Tá bom, tudo bem. Obrigado, Vitor. Priscila também quer começar, Priscila, ou não? Não, pode falar. Você é da casa, de repente, também, né? Então, tá bom. Então, assim, o que eu tenho observado, Marina, ao longo do tempo todo aí, dessa questão do cabelo? Mudou drasticamente o panorama. Assim, antes a gente tinha muito essa cultura do liso e a gente ficou um tempo trabalhando só o liso. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer para alisar? Aí a gente teve um panorama enorme de escovas progressivas, escovas ácidas, também os sistemas de relaxamento. Alguns acabaram sumindo do mercado, né, por uma questão de dificuldade dos profissionais de compreender o mecanismo de ação e como usar, e também do tempo do processamento. Por exemplo, o tioglicolato, né, que foi um produto que foi excelente, faz um alisamento ótimo, mas ele acabou sumindo porque demora muito tempo. Às vezes a pessoa, para processar um cabelo, precisa ficar horas no salão de beleza, né? E em casa, o risco do uso do tioglicolato é muito alto, porque ele faz um corte químico muito instantâneo, dependendo da curvatura do cabelo. Isso também foi repensado, começou a pessoal das transições capilares, o pessoal foi mudando, a pessoa foi entendendo o seu cabelo, a indústria foi também percebendo que as pessoas também não queriam mais alisar, porque era uma coisa traumática, né, anos fazendo aquilo,
também muitas sociedades brasileiras de dermatologia, Academia Americana de Dermatologia, já alertando que o alisamento ele causava alterações estruturais importantes no couro cabeludo e na matriz folicular, e as pessoas estavam ficando carecas, entendeu, ao longo do tempo, perdendo cabelo. Então, houve uma ruptura e hoje a indústria está se acomodando. E a aposta é cacheado e a aposta é sistema de tratamento para cabelo que vai ficar sem processamento, ou seja, não vai ter transformação química. Então, é uma mudança de cultura, já aqui no nosso país muito forte, talvez nos Estados Unidos nem tanto, porque lá é muito diferente, eles são realmente muito presos à questão do liso, né, principalmente as americanas negras, mas no Brasil não, isso mudou drasticamente. Então, a aposta hoje, basicamente, é isso, e mercado muitas empresas novas o tempo todo têm surgindo, novas marcas, muita inovação também na parte de formulação de silicones. Então a gente está vendo muita mudança, justamente para chegar aproximado do que o público está precisando e quer. É isso que eu observo do passado e o que está acontecendo agora. Perfeito, muito bom. Vitor, quer falar um pouquinho sobre o... Essa fala dele entra também um pouco assim na situação do homem, né? Porque quando a gente vai falar um pouco sobre a aplicação de consumo, a gente vê aí já faz, eu acho que uns 5, 6 anos a gente enxerga nas matérias assim falando que aumentou o consumo de cosmético entre homens e tudo mais, mas esse aumento de consumo está relacionado principalmente com produtos de higiene, produtos shampoo, sabonete, barbear, enfim, produtos que estão mais relacionados com essa questão, não com uma questão de autocuidado mesmo, sabe? E aí, essa compreensão desse autocuidado, para além do só o skincare, mas, por exemplo, você tomar a questão de fotoproteção e tudo mais, é também uma forma de você pensar, né, como ele estava falando da questão das mulheres se empoderando e de perceber que, na realidade, há a escolha de você querer ou não alisar o cabelo, né? Não é um padrão imposto para você, você pode escolher, entendeu? E essa importância também vem dentro do segmento masculino, você falando para os homens, olha, não é só um tipo de comportamento que você precisa ter, não é só um tipo de expressão, essa expressão ela é mais variada, e eu acho que isso entra muito dentro, essas coisas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas caminham meio que juntas, né, que é a gente falar de expressão, as pessoas elas podem se expressar hoje em dia mais por quem elas são, do que por uma pressão, existe lógico, né, dentro dessa conversa toda, uma pressão social imensa para tudo, mas parece que essa pressão ela tem se tornado cada vez menos opressiva. Então, ela tem dado aberturas para espaços mais democráticos, enfim, nesse sentido, né? Aí você começa a perceber, né? A empresa ela tem que também começar uma coisa importante, assim, que eu percebo. Você não enxerga homens na indústria, assim, quando eu falo na representação na mídia, você não vê eles em coisas corriqueiras, como passar no protetor, numa propaganda de fotoprotetor. A propaganda de fotoprotetor sempre tem uma mulher ou uma criança, né? São sempre esses focos. Você não vê um homem. E aí, quando você coloca no Google, para isso, você vai lá, e aí quando você vai entrar no segmento, por exemplo, de homens negros, aí já não tem representatividade nenhuma. Já se associa de que o homem negro não precisa ter uma fotoproteção, e não é bem assim, né? Que a pele negra, ela precisa ter um cuidado um pouco diferente, no sentido, de, por exemplo, de luz visível e tudo mais, né? E infravermelho, que são outros comprimentos de onda que parecem, não, que tem mostrado na literatura mais recentemente, parece que afetam mais a pele com fototipos mais altos do que a pele mais... Afeta também a pele mais clara, lógico, mas essa é a radiação mais importante para esse tipo de pele. Então, assim, você vê que a gente está caminhando para um espaço mais saindo desse espaço de uma representação só, né? Tanto dentro da indústria, também dentro da pesquisa. Sim, perfeito, Vitor. Pri, prato cheio para os nossos alunos, hein? Isso, então, a pesquisa justamente tem que estar muito atenta nas tendências, né? Para poder confirmar o que estão falando, ou então desmistificar algumas fake news, né? Então, dessa forma, a gente presta mesmo um serviço à sociedade.
Então, é importante a gente estar sempre atento realmente nas tendências e pesquisar sobre essas situações aí de mercado. Sim. Eu queria agora abrir para dúvidas e perguntas, colocações aqui no chat. Eu já tenho duas aqui para o Brian. Ok. Pode ser, Brian? Se alguém quiser Pode. perguntar, gente, pode escrever aqui, tá? Que eu vou ler. Brian, tem aqui do Matheus Bastos, que ele diz: considerando a evolução dos de moda e da autoaceitação da cultura negra, o que você vê como o principal desafio estético para a melhora dos resultados para a pele negra? Principal desafio estético, ele diz em relação a formulações, é isso? A desenvolver produtos? Será que é esse que é o ponto que ele falou? Que estético a gente pode levar para vários coisa, né? segmentos, né? Para tanta coisa, né? Até para filosofia, né? Matheus quer então, completar? Assim, não sei se ele vai escrever aqui. Ele fala só sobre o que você vê como principal desafio estético mesmo, né? Se você quiser fazer um geral também. Não, vou falar assim. Hoje, o que acontece, acho que o Vitor acabou de falar uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma dificuldade de entender que, por exemplo, no nosso país, a população negra, ela representa 53%, quase 53% da população. E ela não está representada. É muito complicado, né? Difícil, é complicado às vezes falar sobre isso, mas a verdade é essa. E, infelizmente, o mercado também não estava preparado para essa grande reviravolta que aconteceu. Ou seja, não vou consumir mais, assim como os veganos, aí vamos passar para todos os. Vamos dar uma coxa de retalho, né? A gente tem hoje muita mudança, né? Nesse aspecto. Perfeito, sobre cabelo. Não, e mesmo assim, Matheus, eu acabei de ver aqui que mas eu falei pela mais sobre cabelo, tá certo. Então, assim, o nosso desafio é realmente tentar fazer um estreitamento entre a ciência, o que se sabe desse cabelo do nosso país, e ter uma indústria que seja assertiva nas necessidades desses consumidores. Ou seja, esse vai ser o nosso grande desafio. Porque não é só mudar uma rotulagem ou não é acrescentar um ingrediente X ou Y para dar mais ou menos aquele aspecto. É a gente compreender se realmente esse cosmético vai ter essa condição de atingir essa expectativa. E a gente sabe que a grande maioria ainda não. Existem linhas hoje jamais direcionadas para o cabelo étnico, sim, mas a gente sabe que ainda está muito distante de uma realidade que a gente queria, que a gente quer, de fato, né? Porque precisa mudar toda a cadeia produtiva, a professora Priscila acabou de mostrar, e tem que mudar toda uma cadeia produtiva de insumos, de pesquisa, para que a gente tenha lá na frente produtos mais assertivos, mais engenheirados para essa população. Então, assim, esse está sendo o nosso grande desafio. E a mais com uma pandemia agora chegando, vai ficar muito mais complicado, porque essa rota desvia, né, Mariana? E o que acontece? Marina, desculpa. O que acontece, que eu vejo também, é que, acho que o Vitor e a Priscila vão depois concordar comigo e você também, é que, como a gente estuda cosmético, parece que a gente não faz ciência, né? Parece que a gente faz outra coisa. Eu falo, não, a gente é uma necessidade da nossa existência, né? Da nossa humanidade. Então, a gente tem que tratar isso também como um ponto tão importante como pesquisar uma vacina. A gente sabe que a gente precisa também de desenvolvimento, e às vezes a gente perde gente que esteja interessada por falta de recurso, de desenvolver pesquisa, para chamar as pessoas para poderem ter essa consciência. Então, assim, Matheus, eu acho que esse desafio nosso é mudar a cadeia produtiva, né? Que vai demorar ao longo do tempo, mas ela já está se acertando para esse público que já sabe o que quer e o que também não quer. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Então, agora a coisa vai começar a caminhar. Perfeito. Eu acho que a gente só tem um pouquinho de tempo, mas tem mais duas perguntas aqui para você, Brian. Oh, meu Deus, tá bom. A Maria Mendes pergunta, vou falar logo as duas, tá? Se as escovas progressivas, quais seriam os benefícios e malefícios dela? Uhum. E também o Leonardo Silva pergunta se há algum estudo na área referente aos cuidados e efeitos ao fio no uso de tranças. E olha que interessante, vou falar da primeira, da progressiva, que o benefício é a gente saber que a gente vai ter o cabelo naquela forma, né? Esse é o benefício de uma escova progressiva.
né? Não é hidratar, não é tratar, a gente às vezes tem essa expressão, vou lá no salão que eu vou fazer escova progressiva porque eu vou tratar o meu cabelo. Não, você está, na verdade, fazendo lesões na sua fibra capilar. Então, assim, não é tratamento que você está buscando. Você está buscando mudar a forma, tá? Aí depois você vai fazer um pós-procedimento para tratar aquele fio. Ok, muito bom. E aí, o que dá para falar? O benefício é esse. Agora, quem vai saber escolher melhor é um profissional que esteja habilitado a fazer esse procedimento. Então, assim, eu não vejo benefícios tão grandes pelo risco de você ter uma fratura química, né, um corte químico, cabelo poroso, frágil, não poder descolorir, enfim. Aí você tem que analisar o que seria mais interessante, mas o benefício é alisar, perfeito? O outro, que é a pergunta do pessoal da trança, sim, existe, sim, muitas pesquisas americanas até sobre isso, porque lá o pessoal usa muito esse estilo de penteado, né, e a pessoa acaba desenvolvendo a que a gente chama de alopecia por tração, tá? E aí a pessoa vai ficando calva ao longo da vida devido a essas tranças muito muito fortes, né, esse estiramento com tensionamento muito forte no fio. Isso vai trazendo um distanciamento da estrutura daquele folículo lá da epiderme para as estruturas mais profundas, até que ele se solta e não nasce mais com aquela força, e ao longo do tempo ele vai se perdendo mais. Então, se tem pesquisa sim, é alerta, a gente sabe que não pode fazer dessa forma, mas infelizmente, esteticamente, culturalmente é o que se faz, né? O que se aconselha é dar pausas, né? Não fazer tanto tempo, não deixar tanto tempo para que o cabelo não tenha esse sofrimento. Perfeito. Gente, eu vou ter que fechar a mesa. Foi um prazer enorme. Quero agradecer muito a cada um de vocês pela participação, pela fala, pelos ensinamentos. Agradecer a equipe técnica também, que estava aqui com a gente o tempo todo. Muito obrigado mesmo. Quiserem mandar um abraço, se despedirem. Eu queria mandar um abraço, né, para todos os professores do curso técnico em farmácia que eu conheço, que são meus amigos, que eu estou com saudade. Vivian, Sérgio, Marina estudou comigo, muitos queridos aí nesse campus, e é um prazer participar, estou sempre aqui. E também rever o Brian também, que eu amo, meu amigo, e o Vitor também, que eu conheço de vista lá do Congresso. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, tá? Qualquer coisa, eu botei meu e-mail também, que eu esqueci de disponibilizar no chat. Muito obrigada, Pri. Marina, viu, pelo convite. Obrigado a todo mundo, que foi muito, muito proveitoso. Que bom, Vitor. Também, Marina, quero agradecer. Um beijo para a Priscila. Muito prazer para o Vitor. Eu acho que como eu já estou um tempo sem frequentar o ABC, a gente acabou, eu não familiarizei com o rosto dele, mas é um prazer e também estou à disposição, se eu puder ajudar em algo. Todos vocês sabem que se eu puder estar contribuindo, ajudando, divulgando, é importante para a gente fazer essa, né, ciência cosmética ocular e as pessoas se reconhecerem, né, como uma área importante até para os alunos também, né, saberem que é um campo e é uma possibilidade. O nosso país tem oportunidades para que a gente possa trabalhar nessa área. Muito obrigado mais uma vez, tá, Marina, pelo convite, e a todos da comissão e do IT. A gente que agradece. Então, um abraço em vocês, virtual, e em breve a gente se vê. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.